Olá, caros amigos, bom dia. Vamos dar sequência ao nosso Evangelho no Lar. Hoje, dia 3 de maio de 2023, 9h30. Começar com a prece. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de eu estar aqui fazendo esta gravação para que possa chegar em alguma pessoa a sua palavra, que cada palavra que eu diga aqui possa fazer a diferença, não só na minha vida, mas como na vida das pessoas. Que é justamente por este motivo que estou aqui, para meu crescimento, para minha evolução. Que o Evangelho segundo o Espiritismo possa me ajudar nesse caminho, que muitas das vezes é um caminho difícil, um caminho solitário, onde nós precisamos enfrentar nossos problemas e muitas das vezes estamos sós. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha saúde. Obrigado, Senhor, por cada detalhe, por cada oportunidade que o Senhor me dá todos os dias, pelo ar que eu respiro, pelo meu alimento, pela noite de sono, pelo lar, pelo alimento. Obrigado, meu Senhor. Obrigado aos espíritos superiores, meu anjo da guarda, o Espírito Santo, todos que através de Deus estão aqui nos ajudando, nos protegendo, me protegendo, me ajudando. Às vezes difícil, muito difícil o caminho, mas através da minha fé, através deste conhecimento, desta minha dedicação ao estudo, que eu vou conseguir trilhar um caminho de sucesso, um caminho que eu estou plantando para colher lá na frente, em todas as áreas, tanto no espiritual, no financeiro, no social, no familiar. E eu tenho certeza que eu vou colher. Obrigado, Senhor. Eu peço agora, Senhor, pelas pessoas necessitadas, pelos meus pais, meus irmãos, meus filhos. Peço por eles. Peço pela Sandra, pelas crianças. Peço, Senhor, pela sua família. Peço aos órfãos, Pai, que eles recebam um lar, uma família. Aos doentes que estão nos leitos dos hospitais, meu Pai, que possa ser aliviado as suas dores, e assim uma cura, Pai, se for da sua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro pelos idosos, que eles possam ter respeito, dignidade, que eles possam ser bem tratados, meu Pai. Peço por todos aqueles necessitados, Senhor. Supre
todas as suas necessidades, meu Pai. Meu Pai, que a tua vontade prevaleça e não a minha. Em nome de Jesus Cristo. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estende por tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e finita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde possa refletir a vossa imagem. Então eu vou dar continuidade na página 128, onde fala a fé e a caridade. Fé e caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornarem felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com o constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida eterna, a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que é mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material.
sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só há poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre os elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo. Mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da doutrina. Dever amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos. Se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a tua lei, considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados, do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos. Porquanto o juízo que proferirdes, ainda mais severamente, vós será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e de que o mundo nem sequer como faltas leves considera. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre em todas as coisas para com vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo
de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito-o, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei de Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradias ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferença entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se ache grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desse ensino. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para o mundo inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis, aqueles de quem falam, o socorro das vossas preces é a verdadeira caridade. O socorro das vossas preces é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é, para ser de tal espécie, a morte que lhe inflige. Não é assim que vos compete falar. Observar o vosso modelo. Jesus, que diria ele, se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo ia, considerá-lo ia, um doente bem digno de piedade, estender-lhe a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele. Assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado? Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. E tanto o vosso próximo como o melhor dos homens, sua alma transviada e revoltada, foi criada com a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, Havre, 1862. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Deve-se expor a vida por um malfeitor? É uma pergunta. Acha-se em perigo de morte um homem? Acha-se em perigo de morte um homem? Para o salvar tem um outro que expor a vida? Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor, e que se escapar poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata
é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. A um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado. É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado. O que antes este se ergue diante dele. A morte, guiça, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos, então, ó Deus. Lançai-vos, então, ó homens. Lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atiraria nos vossos braços. Todavia não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração, que vos diz: podes salvá-lo? Salva-o. Podes salvá-lo? Salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Aqui a fé e a caridade. Se a caridade por uma pessoa, você vê como é que é? Se é para fazer a caridade por uma pessoa normal, uma pessoa normal, né? Você imagina fazer a caridade para os criminosos. Você vê como que a gente precisa evoluir. A gente precisa evoluir. Porque a gente não tem, eu vou falar por mim, né? Isso aqui não faz pelas pessoas. A gente pode fazer por amigo, pela família, mas pelos necessitados a gente não faz. Você imagina pelos criminosos. A gente só pede pelos nossos. A gente só ora pelos nossos. Só pede pelos nossos. Nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos... né? A gente não pede pelos criminosos. Que aqui fala, né? Podeis orar por ele, assistir-lhe o Espírito, durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. Isso é o mínimo, né? Se a gente orar com fé, ele pode ser tocado de arrependimento. Então eu acho que o Evangelho veio para nos ajudar a ser pessoas melhores. A gente não ficar preso na nossa zona de conforto, né? Fazendo só por nós e pelos nossos. Então eu acho que o Evangelho, ele está aqui para nos orientar a ser pessoas melhores, mas melhores como?
fazendo isso, nos ensinando a fé e a caridade, principalmente caridade para os criminosos, né? Eu acho muito fácil quando você tem uma situação bem estabelecida financeira, é muito fácil você dar dinheiro. Você dá a cesta básica, né? Você dá uma esmola, e aqui fala isso, né? Dá uma palavra de conforto, mas não é isso que Deus quer da gente. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer muito mais que isso. E aqui ele fala: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação aos seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Quem faz isso? Eu não faço. Aliás, não fazia, né? Porque agora vou começar com o que é o mais fácil. Uma prece com fé. Uma oração com fé. Pelos que não conhecem o caminho da verdade. Então, meus amigos, a gente precisa exercitar a nossa fé. E fé não é da boca para fora. Não é. Precisamos exercitar a nossa fé verdadeira, para assim começar a praticar a verdadeira caridade. Vamos encerrar aqui nosso Evangelho no Lar. Vamos agradecer agora. Meu Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por este momento, por este conhecimento, que aos poucos, a cada dia, passo por passo, eu vou me aprofundando nessas palavras. E não só me aprofundando, mas buscando o conhecimento através de vídeos, livros. Mas não só a teoria, Senhor, mas a prática. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor me dá todas as forças que eu preciso. Os espíritos superiores me ajudam para continuar nesse caminho que muitas das vezes nos fazem desviar. Que não é fácil. Não é fácil. Tudo acontece para que nos atrasem. Todas as coisas corroboram para que não aconteça. Distrações, tudo aparece
Mas me ajuda, Senhor, a manter o meu foco, minha disciplina. Não só na parte espiritual, mas eu acho que é a mais importante. Porque as demais coisas serão acrescentadas em minha vida. Então, meu Senhor, me ajuda, me dá força para continuar nesse caminho tão bonito, Pai. Quando a gente começa a exercitar a nossa fé e entender estas palavras que o Evangelho vem para nos ensinar. Senhor, obrigado, Senhor, por me fazer entender, por me fazer ter mais resistência às dificuldades, por entender melhor, Senhor, todas as situações de dificuldade por a qual eu venho passando. Obrigado, Senhor. Peço que esta água seja fluidificada, que ela possa se tornar energia dentro do meu corpo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Amém. E mais uma vez, Pai, meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Até a próxima.